Você já sentiu que, por mais presente que esteja na vida das pessoas, sua ausência não é realmente notada? Que ao se afastar, tudo continua igual, como se sua presença nunca tivesse feito diferença? Isso acontece porque a falta que alguém sente de nós não está na quantidade de tempo que passamos juntos, mas na profundidade do impacto que deixamos. Ser inesquecível não é estar sempre disponível, mas saber como construir um legado emocional que ecoa mesmo na distância. Neste vídeo, vamos explorar os princípios que fazem com que sua ausência seja sentida de forma poderosa. O estoicismo nos ensina que a presença constante pode diluir nosso valor, enquanto a raridade e a autenticidade nos tornam marcantes. Vou te mostrar como transformar sua presença em algo significativo, que permaneça vivo na mente e no coração das pessoas, mesmo quando você não estiver por perto. Então, acompanhe cada detalhe deste vídeo com atenção, porque entender esses princípios pode mudar completamente a forma como você se relaciona com o mundo. No final, você não apenas saberá como ser lembrado, mas também como construir conexões que resistem ao tempo. Vamos juntos nessa jornada. O eco da presença verdadeira. O homem sábio não se ilude com a crença de que sua permanência é a chave para ser lembrado. A presença constante pode anestesiar a percepção de valor, enquanto a ausência, quando sustentada por significância, transforma-se em lembrança. A vida não é medida pelo tempo que ocupamos no mundo dos outros, mas pela força com que permanecemos mesmo quando partimos. Os estoicos ensinam que tudo é efêmero, exceto a virtude e a marca que deixamos naqueles que tocamos. O tempo dissolve rostos e apaga nomes, mas jamais apaga a transformação que um espírito elevado pode provocar em outro. A grandeza não se encontra na insistência em ser visto, mas na profundidade do que se entrega quando se está presente. Assim como o filósofo que, mesmo ausente, continua a ensinar através de suas palavras imortais, cada ação, cada palavra e cada gesto molda a lembrança que se erguerá em nossa ausência. Somos sementes plantadas no solo da experiência alheia. Algumas germinam rapidamente, outras demoram a florescer, mas todas deixam sua marca. Não busque ser inesquecível pelo apego dos outros, mas pela profundidade da transformação que provoca neles. A verdadeira presença é aquela que se mantém viva, mesmo no silêncio da ausência. O poder do silêncio e da distância. O homem que compreende o valor do silêncio não teme a ausência, pois sabe que é nela que a verdadeira lembrança se fortalece. A palavra excessiva se desgasta, a presença contínua se torna invisível, e a abundância diminui o apreço. O estoico, atento à natureza das coisas, entende que o que se oferece sem medida perde seu peso e que a ausência bem dosada não é um afastamento, mas uma forma de dar espaço para que o que foi vivido ressoe com maior intensidade. O silêncio não é abandono, mas a moldura que destaca os momentos que realmente importam. Assim como a música se sustenta nas pausas entre as notas, a lembrança precisa do espaço do esquecimento para se tornar vívida. Aquele que deseja ser lembrado deve resistir à tentação de ser incessante, pois a saudade, esse sutil reconhecimento do valor de algo que não está mais presente, só nasce quando existe espaço para que ela se manifeste. O fogo precisa do oxigênio para arder, e as relações humanas seguem a mesma lei. Um excesso de proximidade sufoca, enquanto a medida certa de distância mantém acesa a chama da consideração. O sábio não busca ser onipresente, mas compreende que sua presença terá mais impacto quando houver momentos de ausência que permitam sua lembrança florescer. Aquele que entende o poder da distância escolhe seus momentos com sabedoria. Ele não se impõe, mas se faz necessário, não exige, mas é desejado. Sua ausência não gera esquecimento, mas amplifica o valor do que foi compartilhado. E assim, mesmo no silêncio, ele permanece presente. A preservação do valor na raridade. O que é abundante se torna comum, e o que é comum perde seu valor. O sábio entende que a presença ininterrupta desgasta a percepção de importância, enquanto a escassez bem dosada transforma algo ordinário em extraordinário. Assim como o ouro, que se torna precioso por ser raro, aquele que se sabe retirar no momento certo cultiva um espaço onde sua presença continua viva, mesmo quando ausente. O estoico não busca reconhecimento pelo excesso, mas pela medida exata. Ele sabe que sua presença deve ser como um vinho fino, apreciada em doses certas e não desperdiçada em quantidade. O valor de um homem não está no quanto ele se expõe, mas no impacto que deixa quando se vai. Quem se dá sem restrição
torna-se invisível. Quem sabe se preservar torna-se inesquecível. A ausência estratégica não é frieza, mas inteligência. Assim como o silêncio valoriza a palavra, a distância enriquece a presença. O homem que se faz raro não é aquele que abandona, mas aquele que compreende que estar sempre disponível pode tornar-se sua maior insignificância. Ele se retira não para ser esquecido, mas para que sua essência tenha tempo de ser assimilada e apreciada. Ser lembrado não é uma questão de insistência, mas de significado. Aquele que sabe o momento certo de partir, compreende que sua falta será sentida não pela carência que deixa, mas pela importância que cultivou. No jogo do tempo e da memória, não vence quem se impõe, mas quem sabe exatamente quando e como permanecer. A imortalidade da virtude. A presença de um homem se apaga com o tempo, mas a sua essência permanece quando alicerçada na virtude. A memória que deixamos no mundo não está na superficialidade dos gestos efêmeros, mas na integridade com que vivemos. O estoico não deseja ser lembrado por vaidade, mas compreende que aquele que age com excelência se torna inesquecível não pela busca do reconhecimento, mas pela força do exemplo. O caráter é o verdadeiro legado. Palavras podem ser esquecidas, promessas podem se perder, mas a impressão deixada por uma alma íntegra perdura no espírito daqueles que a cruzaram. O sábio não molda sua vida para agradar os outros, mas para ser um reflexo da verdade e da retidão. E quando parte, não deixa um vazio qualquer, mas um espaço preenchido pelo impacto de sua conduta. A falta que causamos não é fruto da dependência dos outros em relação a nós, mas do valor que agregamos à sua jornada. Quem inspira, fortalece e eleva aqueles ao seu redor, não é apenas recordado, mas se torna uma referência. A lembrança de um homem justo não é nostálgica, mas transformadora. Não é um peso de saudade, mas uma força que continua guiando aqueles que ficaram. O verdadeiro estoico sabe que o tempo apagará rostos e diluirá lembranças superficiais, mas jamais ofuscará o brilho de uma vida conduzida com propósito e virtude. Quem vive com retidão não precisa clamar por imortalidade, pois sua ausência não será apenas sentida, mas continuará a ecoar naqueles que foram tocados por sua presença. A eternidade do legado. A morte não apaga aquele que viveu com propósito, assim como a ausência não silencia a voz daquele que marcou almas. O estoico não teme o esquecimento, pois sabe que a verdadeira imortalidade não está na perpetuação do nome, mas na continuidade da influência que deixou no mundo. Um homem não vive apenas enquanto respira, mas enquanto sua essência ecoa nas vidas que tocou. O tempo devora tudo o que é superficial, mas aquilo que foi construído sobre a base da virtude permanece. Palavras vazias se dissipam ao vento, mas palavras sábias moldam destinos. Ações insignificantes desaparecem no esquecimento, mas atos de justiça e coragem se transformam em alicerces para aqueles que virão depois. O estoico não busca aplausos, mas compreende que uma vida bem vivida se torna um farol mesmo depois de sua partida. A presença verdadeira não se mede pela frequência com que se é visto, mas pela profundidade com que se é sentido. Quem vive com integridade não precisa forçar sua lembrança nos outros. Sua ausência será preenchida pela força de seu exemplo. Aquele que ensina pelo caráter, que inspira pela firmeza e que age com retidão se perpetua na mente e no coração dos que ficaram. A existência não se esgota no instante presente, mas se expande através daquilo que deixamos para trás. O estoico compreende que ser lembrado não é uma meta, mas uma consequência natural de ter vivido com significado. Ele não busca a eternidade para si, mas constrói um legado que, mesmo em sua ausência, continuará a guiar aqueles que souberem ouvir o eco de sua presença. Obrigado por assistir. Se este conteúdo trouxe valor para você, deixe seu like e compartilhe, para que mais pessoas possam refletir sobre esse tema. Isso nos ajuda a continuar trazendo mensagens que inspiram e fortalecem. E agora, assista ao próximo vídeo que está na tela. Ele vai complementar ainda mais sua jornada.